Mateus capítulo 3, versículo de número 7. Nós já falamos um pouco sobre este texto, mas hoje o texto dando-nos esta orientação. Mateus capítulo 3, verso 7. É isso mesmo, não errei o texto, graças a Deus. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse ele: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E aí o texto então continua: produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos. Já posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que produz fruto bom, é cortada e lançada, não produz fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água, porém, para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de tirar, de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí, irmãos, todo esse texto ele vai nos mostrando algo importante. João revelando mais sobre Jesus. Por que João está falando todas estas palavras? Está demonstrando fazendo todo esse discurso. Porque, na verdade, quando Jesus está ali para ser batizado, ele está ainda na função de um ser humano que necessitava do batismo. Assim como eu. E o texto revela para mim toda essa caminhada. Eu falo assim: gente, vocês estão vindo aqui para quê? Quem que me induziu? Quem que levou vocês a virem aqui? O próprio Deus mostra isso. E aí, nesta sequência deste capítulo, ele vai revelando para cada um de nós o acontecimento do dia a dia. E o texto revela no versículo de número 17 aquilo que a gente chama a atenção: este é o meu filho amado, em quem ele tem prazer. Deus tem tido prazer em você? Você tem servido de exemplo? Percebe, irmãos, que essa caminhada enquanto ser exemplo é muito importante. Jesus não tinha feito milagres, Jesus não tinha começado o ministério da pregação. Como que Deus tinha prazer em Jesus? Pela obediência. Onde que Jesus começou a manifestar esta obediência, a ser levado à obediência? Assim, diferentemente daquilo que os fariseus estavam vivendo. Raça de víboras. Percebe, irmãos, que o texto então me ensina nesta noite isso. Jesus é exemplo para nós em todas as coisas. Jesus é exemplo. E se ele é exemplo para mim e para você, nós precisamos entender e precisamos segui-lo. E o texto então vai nos revelar. O Pai havia feito um arranjo para que Jesus passasse os primeiros 30 anos de sua vida, na sua vida terrena, basicamente em 2 lugares. Onde que Jesus deveria passar, onde que Jesus passou esses 30 anos da sua vida, esses primeiros 30 anos? Basicamente, em sua casa e na marcenaria, na carpintaria. E assim como eu e você, no nosso trabalho, na nossa casa. Tem lugar melhor para poder chamar a minha e a tua atenção daquilo que a gente deve viver? A nossa social. Jesus também teve uma vida social. Ele ia num casamento,
Provavelmente ele foi em alguns aniversários. A Bíblia não relata sobre isso, mas é só uma conjectura. Também tinha vida social. Ele comia com as pessoas, ele caminhava no meio das pessoas. E ele foi exemplo. Mas basicamente na casa dele e na carpintaria. Nos negócios. Foi a fidelidade de Jesus nestes dois lugares que lhe proporcionou a aprovação do Pai, diferentemente dos fariseus. E é interessante que o Senhor fala no verso 17, ele diz assim: eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me compraz, ou seja, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. E por isso que ele é nosso exemplo. Você tem sido exemplo? Observa o texto mostrando para mim. Esta é uma questão que nos estimula muito, pois todos nós constantemente nos encontramos nestes dois lugares, no nosso lar e no nosso local de trabalho. E é a necessidade, nestes dois lugares, que Deus geralmente nos prova. É nesses dois lugares, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso trabalho. Na nossa casa, de repente, nós estamos lá, qualquer coisinha a gente destempera. No nosso trabalho, geralmente a gente está fazendo a coisa correta. E aí, volta e meia, aparece uma oportunidade da gente não viver esse exemplo. E aí a gente perde esse valor que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, deu ao seu Filho. E nós, como filhos, muitas vezes perdemos. E nos tornamos como os fariseus aqui do começo do texto. Raça de víboras. Quem chamou para vir ser batizado? Buscar as coisas do céu, buscar as coisas de Deus. Filho amado, eu tenho prazer em você. Eu estou feliz com você. Jesus não tinha feito milagres, Jesus não tinha pregado, ele tinha tido uma vida social. Fala assim: mas é pelos milagres de Jesus que o Pai tinha prazer nele. Até então não tinha feito milagre. A partir daí é que ele começa então a ter uma vida ministerial. Nos 3 anos de pregação dele, que ele foi crucificado com 33 anos, segundo os registros. A partir daí, ele faz o milagre da transformação da água em vinho, de boa qualidade, diga-se por sinal, que Jesus não faz porcaria, Jesus não faz o troço pela metade do caminho. Veja aí, até nesse momento, irmãos, o Senhor tem prazer nele, porque ele faz coisa boa, e é o que nós devemos seguir como exemplo de fazer as coisas boas. Na casa dele. A casa de Jesus não era uma casa rica, um palácio. Não. Era uma casa aconchegante, que tinha Jesus, o Filho, a mãe, a Dona Maria, a nossa irmã, e o nosso irmão José, o pai adotivo. E segundo os registros, uma linha teológica diz que ele não teve irmãos, outra linha teológica diz que ele teve. Eu concordo com a linha teológica que ele teve irmãos. Provavelmente ali naquela casa, ele sendo filho, e irmãos, prestem bastante sentido, ali ele estava vivendo como Jesus homem. Não era a divindade que estava ali. Mas entende, irmãos, que ali naquele momento os irmãos deveriam incomodar com ele. Nós vemos lá no texto, nem os irmãos dele acreditavam nele. Provavelmente os ia lá, beliscava ele. Ele devia ser aquele guri que corria atrás dos irmãos. São conjecturas?
Mas ele vivia uma vida normal de ser humano dentro daquela casa. Mas ele era um ser humano obediente, assim como eu e você precisamos, porque ele é o nosso exemplo. Na hora da refeição, ia sentar à mesa junto com a família. Ele é o nosso exemplo. Mas tudo com sabedoria, com moderação, porque Ele é o Filho amado, e o próprio Pai Celestial diz: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, porque Ele vive para comigo. Se der sono, você dá um sinal assim que eu já paro, tá, irmão? Não vai dormir. Vamos lá. Então, a sequência do texto diz para mim e para você: Jesus e Maria eram pessoas humildes, não tinham condições nem mesmo de oferecer um cordeiro para a oferta queimada. Eles não tinham possibilidades financeiras. Quando José e Maria vai ao templo para fazer a oferta pelo nascimento do filho, eles não tinham condições de comprar um cordeiro. Então eles compraram um pombinho, ou 2 pombinhos, como dizia a lei, e ofereceram sacrifício na casa de ofertas, ou de ofertas na igreja. Eles ofereceram os 2 pombinhos, porque eles não tinham condição de comprar um cordeiro. Por isso, revela-nos o texto que eles eram bastante humildes. A lei dizia que se não tivesse condições financeiras para oferecer um cordeiro, deveriam oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos. José e Maria tomaram de acordo com o que foi dito na lei do Senhor e fez a oferenda. Entregou na casa de Deus a oferta pelo nascimento do filho. Com relação a Jesus, a gente pode entender que ele não era rico. Vivia uma vida simples, mas com bastante obediência. Jesus não tinha nem pelo menos um quarto separado na casa dele. E o texto revela para mim e para você, em Marcos capítulo 6, versículo 3, nos diz que pessoas de sua cidade natal comentaram com ele com relação a Jesus, fizeram comentários da sua simplicidade. Este não é o filho do carpinteiro? Então, irmãos, mostra a simplicidade de Jesus, mas não é porque ser simples é que tem que partir para fazer as coisas erradas. Não é que tem dinheiro que tem que partir para fazer as coisas erradas. Precisa fazer a coisa correta. E ele trabalhava na marcenaria do pai, ele obedecia aos pais aqui na terra. E aí, irmãos, me chama a atenção e a tua atenção. Eles devem ter zombado dele muitas vezes, como eu disse aqui. Eles devem ter brincado muito, devem ter zoado a cabeça dele diversas vezes. Eu fico imaginando a infância de Jesus, a adolescência de Jesus, mas sempre em obediência aos pais. José e Maria não tinham aquele menino desobediente, mas tinham ele como um filho obediente. E ele aprendeu o ofício e tomou conta da casa, por ser o primogênito. E sabe, o princípio da obediência é que leva Deus a me amar. Roberta, abre por favor aí Deuteronômio capítulo de número 28, por favor. O irmão, por favor, leia os 5 primeiros versículos desse texto, por favor. Bem duro.
Amém, igreja? O que é o princípio, irmãos? Obediência. Vamos repetir o princípio? Vamos lá? Princípio de obediência. Percebe, irmãos? E Jesus viveu isso. Jesus viveu isso. Princípio de obediência aos pais terrenos, José e Maria. Ele obedecia ao casal. E ele obedecia ao Eterno Todo-Poderoso, mesmo sendo um menino, mesmo estando vivendo ali. Uma prova disso, irmãos, é quando Jesus fica no templo discutindo com os doutores a respeito das coisas de Deus. E aí a mãe dele volta e o pai dele voltam, assim, assustados. Eu poderia falar desesperado, mas desesperado é uma questão de desesperança. Mas eles não estavam desesperados, porque eles esperavam encontrar Jesus. E eles voltaram esperançosos em encontrar Jesus. E eles chegam lá no templo: filho, por que você fez isso? E ele diz assim: é bom estar na casa de Deus. É bom estar aqui nas coisas do meu Pai Celestial. Você tem tido prazer nas coisas de Deus? Prazer de vir à igreja? Vir ao templo? Porque você é a igreja, o Espírito Santo habita em você. Você tem tido prazer de vir aqui para ouvir das coisas de Deus, para falar com Deus, para saber mais de Deus na sua vida? Jesus fez isso. E Ele é o nosso exemplo. Na casa dele, ele vivia o exemplo de obediência, princípios de obediência. Em meio à circunstância, Jesus foi tentado em todas as coisas como nós o somos. E ele nunca pecou, nem uma vez sequer, numa ação de palavras e pensamentos, nenhuma ação, nenhuma palavra, nenhum pensamento, nenhuma atitude, ou de nenhuma maneira, Jesus se deixou levar pelas tentações, porque ele obedecia aquilo que a palavra ensinava, porque ele tinha prazer nas coisas de Deus. E você? Se para nós temos obedecido a palavra? A gente vem na igreja, está demorando o culto hoje. Mas quando nós saímos daqui, eu pergunto para minha esposa: e aí, demorou muito a mensagem hoje? Está dentro da média, passou um pouco. Eu sei, irmão. De repente o irmão senta de um lado, senta do outro. Aí, você tem prazer nas coisas de Deus? E sabe, irmãos, ter prazer nas coisas de Deus não é só estar aqui, é em lugar. Jesus na carpintaria, ele estava lá, batendo o martelinho dele lá, e o formãozinho dele, né? Eu não esqueci o nome do negócio, é enxó, parece que é para poder alisar a madeira lá. Então, acho que não tinha lixa na época, né? Não sei. Aí ele estava lá fazendo o servicinho dele, na cadeira, mesa, bancos. Ele estava lá, cama, guarda-roupa. Nossa, como é que você sabe disso, pastor? Não sei, estou só conjecturando aqui, tá, irmão? Porque na verdade ele era carpinteiro, ele era marceneiro, ele sabia fazer as coisas que o pai dele, José, tinha ensinado para ele. E ele fazia e obedecia, ele tinha prazer nas coisas de Deus. E aí, irmãos, o texto me ensina que a gente precisa caminhar vivendo na presença do Senhor. Ele não desobedecia, ele não se deixava levar pelas coisas deste mundo. Aí, com 30 anos, ele é batizado. E ele continua vivendo isso. E no dia do batismo dele, o Senhor Deus manifesta poder. E diz: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Ele passou pelas pressões de todas as tentações possíveis, mas ele venceu. E, irmãos, eu quero deixar bem claro para mim e para você: ele ainda não tinha manifestado o poder dele como Deus. Ele era Jesus homem. Ele estava vivendo como eu e você.
para ensinar a mim e a você que nós também podemos obedecer e vencer as tentações. Quanta mulher bonita não deve ter aparecido para Jesus e jogado aqui, como é que fala? Esqueci o nome. É 33, né? Que fala. Faz muito aquele olhar sedutor. Nossa, você tem uma barba linda, Jesus. Jesus venceu. Jesus foi tentado num negócio muito simples, irmãos, que muitas vezes nós somos tentados também e a gente não consegue vencer. Ele foi tentado com a comida. E sabe quem que tentou ele? O encardido. Você está com fome, Jesus? Você não é o Filho de Deus, e o diabo já sabia que ele é o Filho de Deus. E se você é o Filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães e come. Jesus poderia ter feito isso porque, na condição de Deus, se ele tivesse querido manifestar o poder, e ele sendo Deus, e o texto falou para mim e para você lá no começo, que ele sendo Deus, rico como era, ele se fez pobre para nos fazer ricos, para nos dar poder e vitórias sobre as tentações. E aí o diabo fala para ele assim: aí, você não é o Filho de Deus, e eu duvido muito que você seja, e se você for, transforma essas pedras em pães e come, porque você está com fome. Jesus fala para ele assim: presta atenção, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí, irmãos, mais uma garantia de que ele é o Filho amado em quem Deus tem prazer, e eu e você também precisamos seguir esse exemplo. Isso é vida social. Às vezes a gente vai lá para o social e come, desesperadamente. A gente foi vencido com a tentação da gula. De fome. Não aguento mais. Aí, deu nojo, né? Mas tem muita gente que faz isso. Aí sarou. Irmãos, Jesus está mostrando para mim e para você que eu e você precisamos também ter controle até nisso. Porque ele foi tentado em todas as coisas. Ele passou por pressões, pelas pressões de todas as tentações que possamos enfrentar. E isso é isto que nos dá um grande encorajamento nos momentos em que somos tentados, de que nós também podemos vencer. Vira para o seu irmão e diga para ele assim: você pode vencer. Fala para ele, vai. Você pode vencer as tentações. Você é mais que vencedor. Não se deixe levar por essas coisas. Às vezes na sua casa, né, marido e mulheres, às vezes na sua casa a mulher fala um negócio, você arrepia e rufa o bumbum. Às vezes ela também, né? Também. Bate bem duro. Às vezes o pai fala alguma coisa para o filho, acabou. Aí fica emburrado 2, 3 dias com o pai, com a mãe, com o filho. Agora, quando? Pode, criança. Tem que seguir o exemplo de Jesus. Sabe, irmãos, a nossa vida precisa ser espelhada nele. Vamos lá. Jesus teve fidelidade nas ações. Ele nunca enganava ninguém. Nós estávamos falando da casa, falamos da marcenaria, onde ele ficava a maior parte do tempo, mas na vida social também. Jesus nunca enganou ninguém. Os seus clientes eram clientes fiéis, porque ele não enganava os seus clientes. O que ele prometia, ele entregava. Ele prometia um guarda-roupa para amanhã, ele entregava amanhã, ninguém tivesse trabalho à noite, mas ele entregava. Jesus nunca precisou, enquanto marceneiro que ele era, carpinteiro como ele era, enganar alguém.
para que nós também não sejamos enganadores. Às vezes nos nossos negócios a gente, não, mas é que você não fez, filho. Se não vai dar conta, não pega para fazer. Agora você fala, o crente trabalha com um serviço muito cruel, né? Às vezes você pega para entregar meio-dia, o trem enrosca que vira liga para o cliente, fala assim, tem que enroscou, não está dando para entregar. Eu estou falando crente porque crente trabalha com informática. Informática é uma benção, irmão. Aí você pega o computador para formatar, você começa a formatar aquela benção daquele computador e não te entrego logo depois do almoço. E hora depois do almoço? Almocei 4 horas da tarde, então eu tinha que entregar às 5, né? Pega um computador para formatar e você formata e instala o sistema e o trem não roda de jeito nenhum. Mas aí, antes do cliente ligar para você, te pedindo o computador, liga para o cliente e fala para ele, deu problema, a formatação não deu certo. Não, daqui a pouquinho, Jesus nunca precisou disso, irmãos. Enganar os seus clientes, de enganar aqueles que estavam à sua volta, e isso é um exemplo para mim e para você, porque nós precisamos ser filhos amados em quem o Senhor tem prazer. Se não deu certo, penitencie-se e fala para o seu cliente. É o nosso tempo aqui. Que hora que é, irmã? Fala aí para mim. Não tem relógio aí? Que hora que é aí? Fala aí para mim. 8h10, tá bom, nós estamos dentro do horário, então tá bom. Ele nunca enganava ninguém. Ele nunca precisava fazer cobranças de maneira a ofender os outros. Jesus não precisava fazer. Ele mostra para mim e para você que dentro da caminhada ele vivia com seriedade, por isso ele foi considerado o filho amado em que o Pai tem prazer. Dentro de casa, em obediência a José e Maria, na convivência com os seus irmãos. Eu estou falando por causa da linha teológica que eu acredito. Não condeno quem não acredita que ele teve mais irmãos. Não vou bater de frente com isso. Tem uma linha teológica que diz que ele não tinha outros irmãos. Ok? Mas na minha visão, ele tinha outros irmãos. E aí, irmãos, o texto mostra para mim que ele tinha essa convivência dentro de casa e no seu trabalho. Jesus enfrentou todas as tentações, nós já falamos sobre isso. E ele mostra aqui também que ele enfrentou as tentações com relação ao dinheiro. Ele não precisava enganar os seus clientes, ele não precisava dar o golpe de repente falar um preço muito maior que ele ia explorar alguém. Ele era comerciante. Ele falava o preço justo e cumpria aquilo pela qual ele falou. Dá para eu ganhar 50% aqui, bacana, mas eu vou pôr aqui para ganhar pelo menos 100%. Mas por quê? Precisa explorar? Ganha 50, você ganha 50 depois e ganha mais e vai ganhando e Deus vai abençoando. E com Deus a coisa vai acontecendo. Sem Deus você pode ganhar 100%, o trem não vai acontecer. Não vai ter bênção. Porque você, em vez de você estar ganhando, você está explorando alguém. Jesus não precisava disso. E não é porque ele era Deus. Ele tinha as despesas também, irmãos. Pensa que Jesus não gastava dinheiro? Ele tinha que comprar pão para os discípulos. Ele recebia oferta, ele tinha que fazer o serviço dele. Comprar pão, comprar alimento, se hospedar nos lugares por onde passava. Credo, pastor, como é que você sabe disso? Não, irmãos, eu estou conjecturando, porque eu não sei porque eu não estava lá. Mas eu acredito que sim, porque Jesus também não ia ficar fazendo simplesmente graça. Ele fazia com seriedade, com compromisso. E aí, irmãos, para finalizar aqui, eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo de número 1, versículo 14.
Jesus viveu a submissão aos seus pais adotivos, pais que durante os anos imperfeitos, durante muitos anos, isso deve tê-lo exposto a várias formas de tentações. Na área das atitudes, contudo ele nunca pecou. Maria se encontrava dentre aqueles que estavam aguardando aquele poderoso e santificador batismo no Espírito Santo, né? E ele então ela recebe também esse batismo. Contudo, Jesus nunca os desprezou ninguém. Se tivesse feito isto, ele teria pecado. Ele então tem essa caminhada de um filho amado pelos pais adotivos, pelos pais abençoados, de José e Maria, e tudo isso o Senhor Jesus leva-nos a entender que ele viveu uma vida de obediência, leva-nos a entender que ele teve uma vida de vitórias, leva-nos a entender que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Você quer ser o filho amado? Quer ser a filha amada? Viva para a glória do Senhor. Eu quero, antes de lermos o texto, dizer o seguinte, que ainda havia muitas tentações que Jesus enfrentou, mas nos 30 primeiros anos, ele sempre recebeu o certificado: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E no final de tudo, ele ainda diz: Pai, recebe o meu Espírito. E ele cumpre cabalmente aquilo que foi designado a ele. Você tem cumprido? Você tem tido prazer nas coisas de Deus? Na tua casa, no teu trabalho, no seu dia a dia? Nós não podemos fazer para nós temos que fazer para Deus. As consequências virão para nós, mesmo fazendo para Deus. Nós receberemos resultados, e resultados bons. Agora, se nós fizermos para o mundo, mesmo que venha para nós, será tirado de nós. Não porque nós queremos, e ele leva embora. O inimigo, ele dá com a mão, com as duas. Jesus, ele dá com as mãos, dá-nos um abraço e ele nos entrega. Nós precisamos viver e glorificar o Senhor, seguindo o exemplo dele. Vamos ler o texto, depois eu dou a palavra para os irmãos. Vamos lá? Atos, capítulo de número 1, versículo... Veja ali, por favor. Atos 1, 14. Achamos aí? Bora ler? Puxa aí para nós, por favor. Olha aí, irmãos. Toda uma família, um grupo de pessoas perseverando na oração. Você quer viver assim? Sendo um filho amado, uma filha amada, e que o Senhor tenha prazer? O Senhor faz isso. Ele transforma a tua vida, Ele te dá um novo sentido para viver. Fala, irmã. Não conta a briga, vai. Percebe? É porque a pessoa não crê. Meu Deus. Olha aí. Mas tem gente...
Mas você sabe por que é isso, irmão? É justamente para mostrar. Ele não crê em Deus, ele não vive Deus na vida dele. Ah, eu creio no meu dinheiro. Cuidado. Tem muita gente que creu no dinheiro, o dinheiro acabou e ele morreu. Essa pessoa que fala que não crê em Deus, tá? Que é culpa de Deus e culpa do inimigo, do encardido. Não, eles falam alto mesmo. Às vezes está manifestado de algum poder escuso. Mas a gente tem que perseverar na oração para a gente ter vitórias. Às vezes é melhor ficar calado. Sem reação. Às vezes é melhor ficar calado. Emendar a boca com esse povo é bobagem. Tem misericórdia dele. Você já pensou se ele sai dali e acontece alguma coisa com ele no caminho? É por isso que a gente tem que falar, Senhor, tem misericórdia dele. E para você que tem Jesus, é diferente. E sabe, irmãos, esse convite hoje para mim e para você é simplesmente para eu e você sermos exemplo na nossa casa, sermos exemplo no nosso trabalho, sermos exemplo no meio social em que estamos vivendo. Porque a sociedade, irmãos, muitas vezes nos oferece coisas que nos levam à destruição. Não é que o povo é ruim, mas eles oferecem coisas que eles acham que é a coisa melhor desse mundo. E o melhor para nós é Jesus. Amém? Dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua vida social. E eu não estou te chamando aqui para poder você vestir um terno, um paletó, colocar uma gravata e sair para a rua dizendo que você é crente. Você não precisa falar para ninguém que você é crente. Você precisa viver essa crença. Viver Jesus na tua vida. Ponto. Encerrou. Com suas atitudes. É simples assim. E Jesus fez isso. João Batista, quando nós lemos o texto lá atrás, fala assim, raça de víboras, vocês têm que buscar outra coisa, não é só o batismo. Irmão, ser batizado numa igreja é a coisa mais simples dessa face da terra. Tem gente que mergulha, tem gente põe água na cabeça. E aí? Eu tenho falado muitas vezes, já falei, às vezes a pessoa chega na igreja, veste aquela roupa do Espírito Santo e dá glória a Deus e canta bonito, sai dali. Se cair um raio, a irmã Cida está recebendo um vídeo, é do seu sobrinho, né, Cida? Irmã Cida voltou aqui, ó, ela chegou quarta-feira, viu? Está aqui, ó, bem ali, tá? Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Ufa, né? Graças a Deus. Mas assim, a irmã Cida recebeu um vídeo do sobrinho dela, um pastor pregando, e disse que, de repente, as pessoas começam a, pastor, quem toma ceia pode sair da igreja e tomar cerveja? Pode. O obreiro pode ter uma mulher em casa e um amante? Pode. E ele foi falando mais um monte de coisa. Aí, lá no finalzinho, ele fala assim, ele só não vai poder ouvir a voz de Deus dizendo, entra no gozo do teu Senhor. Ele pode ter todas essas coisas aqui, irmãos. Jesus foi tentado em tudo isso. Jesus foi tentado na comida, Jesus foi tentado em um monte de coisa. No serviço dele, para fazer gambira no serviço. Gambira é gambiarra, tá, irmãos? Mas ele, na verdade, ele deu exemplo. Para que eu e você pudéssemos seguir o exemplo de Jesus. Não adianta você ser crente aqui. Aqui é fácil. Tem que ser lá fora. Tem que ser na tua casa. Caiu um garfo no chão, não precisa xingar. Seu filho ou sua filha fez alguma coisa errada, não precisa rufar aí. Corrige, só.
Seu pai falou alguma coisa, não precisa. Pai, você é muito chato. É disciplina, isso é disciplina. Mas não pode ser na hora da ira. Você tem que pegar e falar, vem cá, você precisa apanhar por isso, por isso, por isso. Não sou a favor do espancamento, eu sou a favor da correção. Bacana? Você quer seguir o exemplo de Jesus? No grande e glorioso dia, eu tenho certeza que se você seguir, ele vai dizer, você é um filho, você é uma filha amada e eu gosto muito de você, eu amo você. Amém, igreja? Isso seja real na nossa vida. Esse é o exemplo de Jesus para nós. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus.